Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar sobre o IFRN com Isaac Diniz, coordenador de Finanças e Contratos do Instituto em Mossoró. E Lula agora é presidente da República diplomado. O cenário político está no ar. Participe do programa de hoje, segunda-feira, mais uma semana começando. Aqui em Mossoró, amanhã é feriado, mas tem muito assunto nessa semana, né? Principalmente política nacional. A gente vem acompanhando aí os últimos acontecimentos. A expectativa agora fica para amanhã. É feriado municipal, mas o restante do país continua, do estado também. Então amanhã fica a expectativa para algumas indicações aí, mais indicações para ministros. Tem muita coisa para a gente conversar. Amanhã é dia de Santa Luzia. No lugar do cenário político, você acompanha a transmissão da procissão, mas vamos hoje falando principalmente sobre a situação financeira do IFRN, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com os cortes que aconteceram na educação no âmbito nacional, que obviamente afeta o Instituto Federal aqui no Rio Grande do Norte. Você pode mandar sua pergunta sobre o assunto ou falar sobre qualquer outro assunto que envolva política. A gente vai falar, como o Vonuvo já disse, da posse. Aliás, da posse não, da diplomação, mas a gente fala da posse também, do presidente Lula. E você manda aí suas considerações, seu pensamento, sua opinião, através do 8802-8979, o WhatsApp, o nosso Instagram, @cenário político TCM, e também o nosso Twitter, @cena político TCM. Boa noite, Vonuvo. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo, para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Estamos começando mais uma semana, já chegando à reta final do ano de 2022. Amanhã teremos aqui, durante o cenário político, a programação de encerramento da festa de Santa Luzia. Tem meio-dia TCM ao vivo com Carol Ribeiro lá na 95 FM. E a gente segue tocando aqui o noticiário para você que sempre acompanha o nosso cenário, o nosso jornalismo. E saiu mais uma pesquisa dos preços da cesta básica para Mossoró, Caraúbas e Angicos. O estudo é referente ao mês de novembro e é realizado pela UFESA. O levantamento traça um estudo sobre a cesta básica essencial individual para os municípios de Mossoró, Caraúbas e Angicos. E nas 3 cidades, o valor médio da cesta básica está abaixo do praticado em Natal, na capital. Os dados são referentes ao mês de novembro. Segundo a pesquisa, a cesta básica em Mossoró custa R$ 493,48, ou seja, quase 44% do salário mínimo líquido. E o número de horas trabalhadas necessárias para adquirir a cesta básica foi de 92 horas e 39 minutos. Só em Mossoró foram visitados 16 estabelecimentos. O valor máximo encontrado foi de R$ 559,80. Em contraposição, o valor mínimo encontrado na cesta básica foi de R$ 446,75, resultando em uma diferença entre esses dois estabelecimentos de R$ 113,05. Os itens que apresentaram maiores valores no mês de novembro foram a farinha, o café e o óleo. Do outro lado, tomate, pão e margarina tiveram redução de preços. Em Caraúbas, o gasto com a cesta básica foi em média de R$ 514,10. Esse valor representa uma redução de 1,60% em comparação ao mês de outubro. Foram visitados 3 estabelecimentos. Aí, a questão da cesta básica, questão de economia, e é este o assunto que a gente fala, mas dessa vez não nos itens básicos, mas também um item básico, que é a educação aqui no nosso país. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte é uma das instituições federais que vem sofrendo com os cortes frequentes que vem acontecendo. E parece que esse mês de dezembro foi pior ainda, porque foi um acumulado de cortes, pelo menos foi o que o Instituto Federal divulgou
em uma nota que tratou sobre estes reiterados cortes e sobre a inviabilidade de funcionamento da instituição, do Instituto. E é justamente com o Isaac Diniz, coordenador de Finanças e Contratos do IFRN Campus Mossoró, que a gente conversa agora. Vamos tentar entender. O IFRN está com funcionamento inviabilizado a partir desses últimos cortes que aconteceram, Isaac. Boa noite. Boa noite a todos e a todas, né? Agradeço o convite em nome do IFRN para que a gente possa esclarecer a atual situação orçamentária e financeira da instituição, né? Como você bem falou, Carol, são cortes sucessivos, né? Ao longo de 2022, nós tivemos 3, né, etapas que geraram esse transtorno para a instituição. O primeiro momento que a gente teve foi em junho, né, desse ano, e esse se configurou um corte efetivo para os cofres do IFRN, né, na faixa aí de R$6.500.000. Em um segundo momento, em outubro, houve também um contingenciamento, né, esse após pressão política da sociedade, né, e toda aquela interlocução parlamentar, se restabeleceu, não se efetivou o corte, mas houve um transtorno momentâneo. E agora, no final do ano, a gente está agora num momento de muita incerteza e insegurança, né? Esse terceiro, né, vamos chamar momento que estamos vivenciando agora no IFRN, ele traz uma maior preocupação porque ele vem trazendo 2 consequências. Ele não é só orçamentário. Ele veio um bloqueio financeiro. E o que é que a gente entende dessa diferença dentro da instituição? Quando a gente trata de despesa pública, a gente tem a parte orçamentária e a execução da despesa, que vem do empenho, da liquidação e do pagamento. Inicialmente, quando a gente bloqueia o orçamento, a gente fala daquilo que a gente ainda vai executar, está planejando, né? E nesse momento agora de final de ano, a gente teve 2 bloqueios, um orçamentário e um que congelou o caixa, que inviabilizou o pagamento das despesas corriqueiras da instituição. E aí, quando a gente está falando de despesas corriqueiras, a gente está falando das despesas discricionárias, né? A gente tem as despesas obrigatórias, que o governo não tem como mexer, é obrigado a pagar, salários, né, aposentadorias, pensões, mas aquilo que a instituição realmente tem gestão, né, fazer o pagamento dos seus contratos, de locação numa terceirizada, de pagar as bolsas dos estagiários, dos bolsistas, enfim. Aquelas despesas corriqueiras do dia a dia, elas também foram comprometidas àquela que já estava apta a pagamento. Então, isso causa uma insegurança e uma incerteza tamanha da instituição que a gente não sabe se esse recurso vai ser liberado. Ou seja, a nota simplesmente diz, né, o decreto presidencial, que foi agora no dia 1º de dezembro, ele diz que foi suspensa toda a programação financeira prevista para dezembro de 2022, né? Então, a gente chega no momento em que as empresas de locação de mão de obra têm que pagar seus funcionários, 13º salário, e a gente fica naquela situação, né, enquanto instituição, de apenas dizer, olha, a gente reconhece a dívida, né, vocês têm o direito de receber, mas, infelizmente, a gente não tem o caixa, o financeiro para pagar. Quem é que, neste momento, deixou de receber ou está atrasado ali? Hoje, todas as empresas que prestaram serviço a partir de novembro, né, de 2022, né, e os bolsistas que também executaram suas atividades, né, aí bolsista de pesquisa, de extensão e, sobretudo, os alunos que fazem parte do programa da Ciência Estudantil, ou seja, aqueles alunos carentes que percebem algum tipo de bolsa de auxílio para permanecer na instituição. Então, todos eles estão com pendência de pagamento. Houve um pequeno alento, né? Eu estava até conversando com o Carol agora há pouco, que da sexta-feira, né, do fatídico jogo para cá, houve o indicativo de liberação de recursos da assistência estudantil, que alivia um pouco a situação, né? A gente sabe que pelo menos o fator mais crítico, que é o estudante carente, ele está agora começando a receber e ser colocado em dias os seus compromissos, ou seja, as bolsas de auxílio alimentação, de auxílio transporte, de auxílio permanência, que a gente chama daquele gente que realmente é carente e recebe a bolsa para poder ter condições de estudar. Então, esse está voltando a regularizar os pagamentos agora, não foi em sua totalidade. Agora, as outras despesas, que a gente chama do funcionamento da instituição, que é dentro do programa do funcionamento da instituição, a gente não recebeu nenhum centavo. Então, todos os contratos
seja ele de locação de mão de obra, serviços de água, energia, telefonia, todos eles estão com suas contas em atraso. A gente faz um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta e continua o assunto aqui no Cenário Político.